Fala galera, beleza? Então, continuando nossa aulinha sobre no segundo bimestre, né, auditoria de TI, agora a gente vai trabalhar com a parte de controle de mudanças, né? Lembrando que o nosso primeiro tópico foi controles organizacionais, ok? Então, gente, vamos falar um pouquinho das mudanças, né, e como é que a gente deveria controlar. Então, antes de mais nada, após a instalação de um ambiente computacional, seja um parque de máquinas ou a gente desenvolver um sistema, é normal, né, que de tempos em tempos algumas coisas aconteçam, né, sejam por solicitação do usuário, seja por atualização do sistema ou da plataforma, né, e a gente precisa aperfeiçoar isso, né, gente, inclusive como gerir essas mudanças, né. Então, para evitar risco de erro, né, nessas mudanças ou que haja alguma fraude durante esse processo, nessa fase de transição, é importante a gente fixar bem, né, através de procedimentos, como a gente vai controlar esse grupo ou essa mudança, né? Então, antes de mais nada, toda mudança, né, todo pacote de mudanças, né, ela deve ser autorizada, documentada, testada e implementada de forma controlada, né? A gente tem é muito fácil de encontrar aquelas mudanças JAK, né? Conhece as mudanças JAK? Então, já que você está fazendo isso, aproveita e muda mais alguma coisa, né? Então, precisa tomar muito cuidado com isso, tá, gente? Da mesma forma, esperar a água bater, né, ali no joelho, para daí começar a correr atrás, né? Então, a gente trabalhando de forma preventiva, a gente consegue pedir as devidas autorizações, documentar, testar e implementar, né? Porque senão a TI fica com aquela má visão, né? Por parte do gerente, sempre espera explodir a bomba para daí começar a tomar alguma atitude, né? E não é dessa forma que deveria se trabalhar, né? Então, para tal, deve-se definir um procedimento padrão de mudanças, né? Que vai nortear todo o processo de mudanças. E é imprescindível garantir que essa mudança não comprometa a funcionalidade do sistema, né? Gente, é bem comum acontecer, é, porque não é feita a devida análise de impacto, né? Daquela coisa, você mexe numa, estraga a outra. E isso acaba afetando muito forte a moral da TI, né? Porque assim, não mexe que está funcionando. Isso é péssimo. Isso é péssimo, né? Essa história de que não se mexe em time que está ganhando, isso é arcaico, né? Do ponto de vista de tecnologia. Então, a gente precisa se procedimentar e se estruturar para que seja quebrado esse paradigma, né? Então, o que provoca uma mudança, né, gente? Então, dificilmente em um ambiente computacional ele se mantém inalterado por muito tempo, né? A gente sabe que com a evolução da tecnologia é perfeitamente normal que a gente faça devidas atualizações, né, durante um curto espaço de tempo, né? E essas mudanças tecnológicas são responsáveis muitas vezes por mudanças muito radicais, né, como troca do equipamento, metodologia do trabalho ou sistema operacional, né? Então aqui eu coloquei duas coisinhas aí para vocês se identificarem, né? Do lado esquerdo, evolução do Windows. Então, se a gente for analisar de 2008 para cá, né, vamos pegar, foram 12 anos, né? Pouco mais, quase 15 anos. Então, desde o Windows XP, o Windows Vista, o Windows 7, até chegar no Windows 8, Windows 10, né? Então, veja quantas atualizações, né, de sistema operacional aconteceram, quantos programas foram criados e quantos programas deixaram de ser desenvolvidos, né? Da mesma forma que se a gente analisar a evolução do parque tecnológico, né, ao longo desses 15 anos, desde da entrada, né, da fixação do monitor LCD, de plasma, de LED, as TVs Smart, a própria criação do smartphone, né? Então a coisa mudou muito, né, gente? Então, mas são mudanças que a gente tem que ter gestão sobre isso, né? Nós, enquanto equipe de... Então, alguns fatores que geram mudança, né, gente? Como alguns que eu já citei, né? Então, a atualização tecnológica do parque computacional.
Maior demanda por capacidade de processamento ou armazenamento, né, gente? Então, da mesma forma, né, o HD ficou pequeno, precisa colocar mais memória, né? Mas por quê? Provavelmente porque o software foi atualizado, né? E esse software demanda mais processamento, né? Manutenções periódicas, identificação de problemas com o sistema, insatisfação do usuário, né? Com o equipamento ou com o próprio sistema. Muitas vezes, para quem trabalha com ERP, né? É muito comum, pelo menos a cada 5, 10 anos, uma empresa trocar de ERP. Né? Isso não seria nenhuma novidade, né? Ou atualizar para um grupo de ERP maior. Dentro da própria empresa de ERP, fornecedora de ERP, essa empresa ser escalonada a utilizar um ERP mais robusto, né? É normal que haja necessidade de troca de servidor, ampliação de banco de dados, certo? E se isso não foi feito, o sistema vai começar a ficar mais lento, que gera insatisfação por parte do usuário com o sistema. Porque o RP é uma porcaria. Na verdade, não. Ele precisa ser colocado dentro de uma infraestrutura que comporte, né? A identificação de vulnerabilidade, isso é bem comum, né? Alguns sistemas foram descontinuados justamente porque viram que existia uma vulnerabilidade nele. Uma operação ineficiente ou complicada, né? Que nem existem diversos sistemas e softwares por aí, né? Que ainda seguem uma carinha que é metade ambiente prompt, ambiente Windows, é uma confusão na zona, né? Então isso acaba deixando a operação dele ineficiente ou até mesmo complicado, né? E mudanças de objetivo, né, gente? Falando agora, tem alguns ali que uns itens, né, como por exemplo o 4, 5 e o 8, a gente pode falar muito em relação a sistemas desenvolvidos internamente, né, ou sistemas legados muitas vezes, e muda o foco. Simplesmente a empresa cresce ou muda a linha de atualização, de atuação no mercado, e você precisa ou mudar de sistema ou adequar o sistema, né? Então, para tal, a gente implanta aqui uma série de procedimentos, né, gente, para controle de mudança. E os procedimentos de controle de mudança eles podem variar de uma organização para outra. Não é que eles podem, geralmente eles variam. Né? Dificilmente eu consigo pegar um 100% de um procedimento que se utiliza numa organização e implantar em outra. Né? Dependendo diretamente do tipo de mudança associada. Por exemplo, eu vou exemplificar aqui um procedimento utilizado na bibliografia para controle de mudanças em aplicativos. Né? Então, partindo do pressuposto que eu sou da equipe de desenvolvimento, ok? E eu quero controlar a mudança dos meus aplicativos, né? Aplicativos desenvolvidos internamente dentro da organização. Então, primeira parte, né? Então a gente começa pelo passo 1. Então, primeiro, alguém solicita a mudança, certo? Geralmente essa solicitação de mudança, gente, ela deve ser registrada, né? Ela deve ser registrada, seja por um sistema de helpdesk, como o próprio GLPI, seja por um sistema de solicitação de correção ou melhoria, como por exemplo o Bugzilla, né? Ele precisa ter um lugar onde você vai fazer esse registro, né? Esse registro ele vai participar para que ele posteriormente seja aprovado por alguém, né? Então é feito um registro, aí o analista, né? O analista vai lá, vê se é factível realizar essa mudança, né? Quais são os possíveis impactos que a mudança pode acarretar no sistema e nos sistemas que são relacionados, né, gente? Geralmente, sistemas desenvolvidos internamente, eles têm muita amarração, né? Amarração com diversos bancos de dados, e é preciso fazer uma análise muito criteriosa dessa amarração, né? Aí se faz uma especificação da alteração do programa e se submete à aprovação da gerência, né? Feito isso, aí, um ambiente teste, o programador vai efetuar as alterações ou desenvolver um novo braço de sistema ou um próprio sistema novo, né? São definidos os procedimentos de retorno, ou seja, aquilo que vai ser apresentado ao usuário, seja correção, seja uma tela, seja uma funcionalidade nova, certo? Em seguida, as modificações serão testadas em um ambiente controlado de desenvolvimento, seria uma cópia da produção, né? Um ambiente de homologação, por assim dizer. Algumas empresas adotam essa
nomenclatura, né? Eu tenho o ambiente teste, que é onde você pode marretar. Eu tenho ambiente de homologação, que seria uma última cópia da base de produção, né? E depois o ambiente de produção, né? Então, durante o teste, é verificado se as modificações seguem os padrões de programação e documentação da organização, né? Então, isso varia de empresa para empresa. Tem empresa que exige que seja feita uma documentação formal, tá? Utilizando as bases da OML e tal. Mas tem empresa que simplesmente a documentação que consta no código, né, já basta. Que existem alguns, alguns lugares que utilizam a base wiki, né, para se desenvolver. A partir então daí fica no ambiente, geralmente desenvolvimento web, né? É feita uma leitura reversa do código e é gerado um ambiente wiki para aquela funcionalidade, para aquele sistema, né? Então é feita uma simulação no ambiente de produção, fora do horário de funcionamento. Aí após essa simulação são feitos os últimos acertos, né? E depois, com tudo isso em mãos, né, os passos e a documentação, o processo está pronto para ser colocado em produção. Okay? Mas a gente tem que colocar aqui uma exclamação, né, gente? Importante isso aqui. Assim, o controle sobre a modificação de programas aplicativos, eles ajudam a garantir que somente modificações autorizadas sejam implementadas, né, gente? Então, o código ele não pode ficar a Deus dará, né? A gente parte do pressuposto que eu tenho um ambiente de codificação, ou seja, eu tenho um repositório, né, onde fica armazenado o meu código, e somente uma pessoa com um certo nível de autorização tem permissão para botar esse código em produção, né? E isso tem que fazer parte do meu procedimento. E sem um controle apropriado, existe o risco de que determinadas características de segurança sejam omitidas, né, ou contornadas intencionalmente, né, gente? E a gente viu muito lá na questão, sobre essa questão da índole, né? Foi falado lá na parte de controles organizacionais. Que não é sempre, né, gente? Mas existe sim gente de má fé. Existe sim gente que vai lá e coloca situações de contorno, né, referente à segurança. Principalmente quando essa pessoa tem interesse em ver dados confidenciais, né? Então através desse controle de mudança, porque vai ficar exposto lá no código, né? Então, quando você tem um repositório, todo mundo vê, né? Fica aberto, então é mais tranquilo de rastrear. Mas shit happen, né, gente? Então, às vezes a gente precisa fazer modificações de emergência, né? Mudanças de emergência. Então, de tempos em tempos ocorrem, né? Com sistemas de produção ou com equipamentos de informática que precisam ser solucionados o mais rápido possível, né? Nesses casos, é necessário executar as famosas mudanças de emergência, né, gente? O problema da mudança de emergência é quando tudo vira mudança de emergência. Isso é muito sério. Tá? O famoso para ontem é simplesmente resultado de uma falta de organização muito grande por parte do departamento. Né? Porque até quando é feito. Que existe também uma tendência a gente sempre falar que não, porque o usuário vem aqui pedindo tudo para ontem. E a gente deixa com que isso seja tudo para ontem. Né? Então a gente precisa travar de alguma forma isso. Né? Então, mesmo que seja uma mudança de emergência, depois que o estado de emergência passe, eu preciso ir lá, retomar o processo normal e falar, olha, aconteceu, foi emergencial, nós fizemos dessa forma, mas agora você vem aqui e a gente vai documentar tudo o que foi feito. Certo? Vai fazer os devidos registros. Ah, mas por que não? Já foi feito. Não, já foi feito, mas precisa ser documentado e documentado da forma correta. Certo? E, então, só porque é emergência não quer dizer que é uma bagunça. Entendeu? Você tem controle, tem gestão sobre o teu processo e você quer que isso seja registrado. Aí tem um ponto aqui, gente, que é o famoso controle de versão, né? Que eu até falei agora um pouquinho antes,
Isso é questão quando eu tenho um repositório de código, né? Ou então um repositório de programas, né? A gente fala de código enquanto desenvolvedor, mas pode ser de aplicações também, né? Então, existem diversas empresas que trabalham somente com aplicações que são homologadas pelo departamento de TI, né, gente? Que não é aquele Deus dará, vai lá, baixa da internet e bota para rodar, né? Não. Então é muito comum que exista uma pasta na rede, né, um repositório online, na nuvem, em algum lugar, que fale, ó, esses são os softwares que são homologados pela nossa TI, e vocês só podem utilizar esses softwares, né? E se faz um controle de versão em cima desses softwares. Inclusive para que eles sejam compatíveis com a plataforma que você esteja trabalhando, né? Outra situação é a parte de desenvolvimento, né? Que daí eu posso ter um repositório, certo? De código, um SVN, um GitHub, certo? Um CVS, né? Que é um pouco mais antigo, que é onde eu vou armazenar, certo? As versões dos meus códigos. E fica tudo lá guardado, né? E é feito um controle de versão em cima disso, ok? Então, quais são os riscos, né, gente? Que eu posso ter no caso de controle de controle de mudança inadequado, né? Então, primeiro, o uso de software ou hardware não autorizado, certo? Ou seja, o fulano ir lá, trazer o notebook pessoal dele e botar ele na rede para trabalhar, e você não tem gestão sobre aquilo, você não sabe o que tem na máquina dele, você não sabe se tem vírus, você não sabe nada, né? Da mesma forma, às vezes a pessoa trabalhando de casa, em home office, acessando a máquina deles o repositório de código, certo? Então, a menos que haja um controle eficaz de permissividade, né, de permissões, de login, aquela coisa toda, a pessoa pode entrar e baixar teu código, ok? Então, o processamento incorreto de relatório, né, levando a um problema maior de decisões gerenciais equivocadas, problema com financeiro, né, uma série de coisas. Satisfação do usuário, que a gente já comentou, né, a dificuldade de manutenção por falta de documentação, principalmente quando isso é uma coisa que nós falamos lá em controles organizacionais, quando a gente tem um terceiro trabalhando, né? Que, não, tá com o fulano. Tá, mas o fulano é terceiro, ele não é funcionário da empresa, né? Então tem que estar documentado isso aí em algum lugar, né? Então, mudanças acidentais ou deliberadas sem a devida autorização. Aquela coisa, né? Quem mudou? E você não tem isso registrado, não tem isso em log, né? Existem essas situações. E mudanças de emergência não controladas, né, gente? Eu acho que essa é a pior situação também de todas as apresentadas aqui, porque, de novo, né? É emergencial, mas é emergencial até que ponto? Né? Existem processos críticos parados por conta daquilo, né, gente? Então, tudo é para ontem. Quando você começa a ver que o teu fluxo de chamados é uma concentração de mudanças emergenciais, você já perdeu o controle. Precisa retomar, né? Precisa repensar o teu processo e ver onde é que tá falhando, certo? Nem que seja congelar a aplicação e falar, olha, a gente só vai resolver bug até a aplicação ficar redonda, vai ser feita uma força-tarefa, ou vai se mudar a aplicação, vamos supor que seja uma aplicação proprietária, não seja da empresa, entendeu? Proprietário, digo, de outra empresa, né? Um software terceiro, sei lá, nem que você opte por trocar o software, né? Ou o hardware e assim por diante, ok? Então aqui eu trouxe uma sugestão de lista de verificação para controle de mudanças, né? Ela é descrita na bibliografia. Então são 3 partes, né? Então a primeira parte fala, primeira sugestão, né? Documentar todas as modificações e implementá-las apenas se for aprovada pela gerência. Gente, é um respaldo, né? Eu acho que é o famoso respaldo. A partir do momento que você tem respaldo para fazer aquela mudança que você está pedindo, né? Está sendo pedida, né? Então avaliar o impacto da mudança antes de implementar. Isso é extremamente crítico, tá, gente? Assim, não fazer as coisas na louca, certo? Toda mudança, por menor que seja, ela tem um impacto, ok? Então precisa analisar e avaliar esse impacto. Definir os recursos necessários para implementar a alteração e os recursos futuros não necessários manutenção. Não é só pensar na implementação. A implementação pode ser linda. Vai lá e vai deixar mais rápido, e vai colocar gráfico, beleza, mas quem vai dar manutenção para isso depois?
Ah, não, depois a gente pensa nisso. Não, 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 não. Primeiro tem que pensar ali, no agora. Quem é que vai dar manutenção para aquilo depois? Tá? Antes de colocar em produção, testar exaustivamente. Seja o desenvolvimento, seja uma solução, uma aplicação nova. Ok. Parte 2, né? Então, preparar um plano de restauração, né? Vai que dê nhaca. Você precisa ter um backup daquilo, né? Preciso, você implanta de noite e gente, e acontece que é uma maravilha. Isso aqui, né? Lei de Murphy total. Você passou a noite inteira testando, testando, testando. Beleza. Chegou no dia seguinte, para de funcionar. Ah, mas como assim? Parou. Parou, nego. Se vira. O que você faz? Você volta, volta. Você precisa ter uma cópia de segurança lá e voltar. Ok. Estabelecer procedimentos para alteração de emergência, tá, gente? Por mais que seja de emergência, tem que ter o procedimento, senão o bombeiro não ia trabalhar, senão o pessoal do SAMU não ia trabalhar. Então, até na emergência, precisa ter procedimento. Ok. Após os testes e aprovação, impedir qualquer nova alteração. Assim, testou, aprovou, funcionou, bota para rodar. Não vai alterar após testada e aprovada. Não se faz. Faz uma nova solicitação de mudança. Tá? Planejar a mudança de forma a minimizar o impacto, né? Isso a gente já conversou. Ok. E os últimos três aqui. Comunicar com antecedência ao usuário sobre a programação de mudança. Gente, mandar e-mail 3 horas da tarde dizendo que 7 horas da noite vai ser feita parada de rede. Isso não é antecedência. Tá? Antecedência é pelo menos 24 a 48 horas antes. Ok? Dizer que vai mudar na noite anterior não é. No dia não é antecedência. Tá? Manter e analisar periodicamente o log das atividades de mudança e manter controle de versão de software, né, gente? Isso é importante. Quer dizer que demonstra que a TI está antenada com o que está, com os aplicativos que tem disponível no parque, certo? Com os sistemas que são desenvolvidos internamente, ok? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e dúvidas fico à disposição. Valeu, um abraço.